A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse dia. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem estado conosco. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57 diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou. E lhe respondeu: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Graças a Deus, irmãos, aqui nós vamos entender que para seguir a Jesus, nós vamos ter, aleluia, que nos desprender, que renunciar, que deixar algumas coisas para trás. Em primeiro lugar, primeiro que para seguir a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos seguir a Jesus interessado, aleluia, em receber coisas desta terra, coisas dessa vida. Nós não podemos seguir a Jesus interessado em receber casas, prosperidade, riquezas, ramanda, ravia, lavacha, rabadai, fama, holofotes. Nós não podemos querer seguir a Jesus e ao mesmo tempo, aleluia, estar em busca dessas coisas. O Senhor percebe aqui que esse primeiro homem, quando diz: Senhor, eu te seguirei por aonde quer que fores, o Senhor Jesus percebe que havia algo no seu coração que era de interesse, que havia algo no coração daquele homem que era, aleluia, interesse. O homem estava querendo seguir por interesse. Queria, aleluia, seguir Jesus para onde quer que ele fosse, aleluia, não por amor a ele. Não por amor a Deus, não por amor à sua palavra, aleluia, mas interessado naquilo, aleluia, que Jesus fazia, porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus alimentava uma grande multidão, aleluia, Jesus multiplicava peixe e pão, aleluia. Então o Senhor percebe, o Senhor Jesus diz: olha, as raposas têm covis, as aves do céu, ninho, mas o Filho do homem, o Filho de Deus, não tem onde reclinar a sua cabeça. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa me seguir, sim. Aleluia. Mas antes de você me seguir, aleluia, você tem que me aceitar com todo o seu coração, porque eu procuro lugar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou te dar casa, eu não vou te dar mansão. Até porque eu não tenho isso para te dar aqui na terra. A mansão que eu tenho para te dar é celestial. O reino, aleluia, do meu Pai não é aqui neste mundo. O reino do meu Pai é espiritual, é celestial, é acima do trono, aleluia. É nos altos céus, não é aqui na terra. Então eu entendo, irmãos, que Jesus, antes desse homem querer seguir Jesus, aleluia, eu entendo que Jesus queria que este homem abrisse o seu coração para que ele viesse morar primeiro na sua casa, entrar primeiro no seu coração, porque nós não devemos seguir a Jesus por interesse. Nós não devemos seguir Jesus querendo receber galardão aqui na terra. O nosso galardão é eterno, o nosso galardão é nos céus. E tem gente, aleluia, que segue a Jesus por interesse, querendo receber fama, querendo receber aplauso,
querendo receber, aleluia. Receber, irmãos, receber. Louvado seja o nome do Senhor. Mas bem-aventurada coisa é dado que receber. Rapacha, ramando, comondúria, lavacha, rabaia. Então o Senhor diz que ele não tinha nada. O filho do homem não tinha nem onde repousar a cabeça, ou seja, ele procura um lugar no seu coração. Ele procura um lugar na sua casa. Ele procura um lugar em você. Antes de você seguir a ele, você deve negar-se a si mesmo. Rabaxa, rabadai, porque ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui está falando acerca dos que seguem a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Negue-se a si mesmo para que o Senhor Jesus possa habitar em você, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E nós devemos negar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres, os nossos sentimentos. Rapaz, charramando, ouve a lavar. Ramando, que saiu, o próprio Senhor Jesus disse, aleluia, se alguém amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar o filho mais do que a mim, não é digno de mim. E se alguém não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Então, para nós seguirmos a Jesus, nós não podemos seguir interessados nas coisas que ele tem para nos oferecer. Nós não podemos seguir aleluia, a Jesus com os sentimentos ainda nas coisas desta vida. Nós não podemos seguir a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, apegado nas coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras, são perecíveis, são coisas, aleluia, inúteis, fúteis, passam, irmão, tudo passa, os céus e a terra passa. Rapacha, ramando comondúria, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Rapacha, ramando comondúria, lavacha, ramando que assai. A palavra do Senhor permanece para sempre. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu e disse, deixa eu, aleluia, deixa eu sepultar o meu pai. E o Senhor diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O que o Senhor está dizendo aqui, está querendo dizer para este homem, prioriza o reino de Deus. Ramanda, rávia, lava. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa as coisas para trás, deixa a família, deixa tudo, irmãos, porque a unção de Deus vai custar caro na nossa vida. Na verdade, a unção do Espírito Santo vai custar tudo nas nossas vidas. É por isso que nós devemos renunciar ao pecado, à vaidade, à moda, ao mundanismo, o secularismo, o materialismo. Nós devemos renunciar tudo acerca dos que seguem a Jesus, mas tem gente que quer seguir a Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem gente que quer seguir a Jesus e não quer deixar muitas coisas para trás, quer carregar as bagagens do Egito, ramando, quer lavar, charrabadai, quer carregar tudo, aleluia, aleluia, quer levar tudo, aleluia, consigo. E o Senhor Jesus está dizendo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixa tudo para trás, deixa, aleluia, deixa tudo para trás. E disse também a outro, Senhor, Senhor, te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão na minha casa. Ou seja, o sentimento, aleluia, estava nas coisas terrenas, na família. E o Senhor Jesus disse o que na sua palavra? Amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento da lei é amar a Deus acima de tudo e de todos. Aleluia, o sentimento tem que ser verdadeiro. Ramando, Jalavá, Charrabadai. O Senhor Jesus disse, orareis a mim e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração tem que estar voltado, o coração tem que estar rendido, o coração tem que estar entregue, o coração, aleluia, tem que estar, aleluia, contrito, entregue, irmão, totalmente entregue ao Senhor Jesus Cristo, porque senão nós iremos se embaraçar, que nem disse Paulo, a lavar, charrabadai, com as coisas desta vida. Nós iremos se embaraçar, vamos ficar embaraçados, vamos ficar perdidos. E não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer para nós. E o Senhor Jesus diz, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós não podemos seguir a Jesus, aleluia, cocheando em dois pensamentos. Não podemos seguir a Jesus olhando para trás.
Não podemos seguir a Jesus pensando em desistir. Não podemos querer seguir a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, olhando para o que ficou. Aleluia, para trás. Agora o foco é o Senhor Jesus Cristo. Você está seguindo Ele, Ele está na sua frente. Ele é o teu guia. Rapacha, ramando, comandor, Ele está na sua frente. E o Espírito Santo quem te guia agora é olhando para frente, se esquecendo das coisas que para trás ficaram. Rapacha, ramando, viaste. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. E não desista na caminhada. Raramanda, ravialava, charabadai. Não desista, aleluia, no seguimento a Jesus, no caminho de Jesus, no caminho do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Você precisa, aleluia, conservar a sua caminhada com Cristo. Você precisa caminhar e não largar o arado. Sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso galardão com certeza, aleluia, aleluia, é certo. O Senhor tem recompensa e tem galardão para você. Seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Não olhe para trás, não solte o arado. Continue trabalhando, continue fazendo a obra, continue renunciando ao pecado. Riacha, ramando, comandúria. Continue seguindo a Jesus. Continue uma vida santa, de pureza, de santificação, de renúncia, de purificação dentro da palavra. Porque o teu galardão não é terreno, o teu galardão é celestial. A tua recompensa não é terrena, a tua recompensa é espiritual. E as coisas espirituais não são para se comparar com as coisas terrenas. De que alavar, charabadai, não são para se comparar com as coisas daqui que são fúteis, que passam, irmãos, perecíveis. Aqui tudo passa. Aqui tudo passa. É por isso, rapá, charamando comundura, que nós devemos colocar o nosso coração. Buscar a Deus com todo o nosso coração, amar a Deus acima de todas as coisas, seguir a Jesus com fé, com coração, com amor, irmão, com amor, com dedicação. E deixar tudo, irmãos. Deus tem que ser o primeiro, tem que ocupar o primeiro lugar no seu coração. Jesus tem que ocupar o primeiro lugar no seu coração, ele tem que estar no trono, no trono do seu coração. Ribiá, charramanto comundória, porque o coração do homem é enganoso. Rasterralavá, charrabadai. Por isso que Paulo disse, santificai Cristo em vosso coração como vosso Senhor. Rapá, charram, separar o coração, ó. Ribiá, charramando viaste. Separar o coração do mundo, do pecado, da vaidade, de tudo, da carnalidade, da imoralidade, perversão sexual, lascívia, sensualidade, impureza. Separa o coração, guarda o coração. Entrega o teu coração de verdade para o Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje nós vemos muitas pessoas seguindo ao Senhor Jesus de qualquer jeito e de qualquer maneira. Por quê? Porque o coração não foi totalmente entregue. Rapaz, arramanto, comandor, e ela ainda estão cocheando em dois pensamentos. Ainda estão pensando se vão carregar a cruz ou se não vão. Ainda estão, aleluia, pensando, aleluia, se vai prosseguir ou se não vai. Ainda está, aleluia, dividido, sabe? Dividido entre Deus e a família, entre Deus e os filhos, entre Jesus, rapaz. É a Bíblia, irmão, eu estou pregando Bíblia. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, se alguém amar mais o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. Porque Jesus tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Deus tem que ser o primeiro. Rapaz, charramando, comandori, alavá, charrabadai, tudo passa aqui. Rapaz, charai, aleluia. Tudo passa. A fama passa, sucesso passa. Aleluia, prosperidade passa. Aleluia. Tudo passa, irmãos. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus permanece. Rais, terra, lava, charramando, viasté. Ele permanece. E eu entendo aqui, que primeiro a gente não pode seguir a Jesus. Aleluia, interessado em receber aquilo que ele tem para nos oferecer. Porque Jesus tem, irmãos, mas a prioridade dele não é nos dar as coisas desta vida. A prioridade de Jesus é salvar a tua alma.
A prioridade de Jesus é curar a tua alma. A prioridade de Jesus é transformar a sua alma, é libertar a sua alma. Não é te abençoar financeiramente, não é te dar mansões, não é te fazer rico. Não, irmãos. A prioridade de Jesus é salvar a sua alma. Aleluia. Porque tudo aqui passa. Rapaz, charramanda, a vida aqui não é eterna, a vida eterna ainda está por vir. Depois da morte você vai enfrentar, você vai, aleluia, você vai passar pelos portões. Rapaz, charramanda, comandúria. Aleluia, a morte é um portal para a vida eterna. E para onde vai a tua alma? Ribia, charramanda, comandúria. Aleluia, depois da morte. É por isso que nós temos que priorizar o reino de Deus. Renunciar tudo, irmãos. Renunciar o pecado, renunciar tudo. Renunciar. Ah, rapaz, charramando o que assai. Até mesmo a família, olha. Tá pensando que é fácil? Não é fácil seguir a Deus não, irmãos. Não é fácil seguir a Jesus. Tem gente que acha que é fácil, mas não é fácil não. Não é fácil. Porque, aleluia, são poucos que deixam tudo. São poucos que deixam tudo. Rapá, charramando, que alavá, charrabai. Mas aqueles que amam Jesus de verdade, aqueles, aleluia, que foram criados por Deus para ir morar no céu, eles deixam. Os escolhidos, os eleitos. Ra, charramanto, coviasta, calavá, charrabadai. Eles deixam tudo. Aleluia. E carrega a cruz. Leva a cruz, sofrendo, vai gemendo, vai passando por provações, vai passando por necessidade, vai passando por tempestade. Mas no final ele vai trocar a cruz por uma coroa de glória. Amém, irmãos? Que nós possamos, aleluia, guardar esta palavra em nossos corações e se entregar a Jesus de verdade, seguir a Jesus de todo o coração. Aleluia, deixar tudo. Deixa tudo. Rapaz, charramando, via lavar. Deixa tudo. Porque o Senhor tem o melhor para lhe dar. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.